Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 24 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá! Vinheta! Time, sabadão, aquela grade de respeito e eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Bora! Time, bora lá, 7 da matina, Coreia do Sul, Pohang versus Daegu. O Pohang deu umas tropeçadas, mesmo assim, na tabela de classificação, vem na quarta colocação e pega o Daegu, que é o vice-lanterna. Aliás, o Daegu, jogando fora de casa, vem muito mal, tá? Dos 10 últimos jogos, apenas uma vitória, são 3 empates e 6 derrotas. Puxando o histórico do confronto, jogos na casa do Pohang, eu tenho 1, 2, 3, 4 vitórias pro Pohang e um empate. Time, a odd pro Pohang pré-live é uma odd de 2.142. Aqui eu vou de dupla hipótese Pohang. O Pohang em casa só não pode perder. Fechou? Time, às 8h30 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Brighton contra o Manchester United. O que eu quero trabalhar aqui com vocês? Mercado de cantos. Por quê? O Brighton em casa tem uma boa média, 6.2, e o United uma média de 3, ou seja, o Brighton em casa com o dobro de escanteios, pelo menos pré-live. Quando eu puxo aqui a race, né, das equipes, o Brighton em casa, ele ganha a race 3 cantos em 80% das vezes, ou seja, a cada 10 partidas, o Brighton em 8 faz 3 escanteios primeiro que o time visitante. E o United jogando fora é o contrário. Ele perde essa race 3 cantos em 90% das vezes. A cada 10 jogos, ele cede 3 escanteios primeiro para o time da casa. Sendo assim, o que eu vou trabalhar com vocês aqui nessa partida? Uma race 3 cantos a favor do Brighton. O Brighton fazendo 3 escanteios primeiro que o United. Fechou? Bora lá, 10h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga. Eu tenho aqui jogo do Freiburg contra o Stuttgart. Time, aqui eu vou operar mercado de gols, tá? O Freiburg em casa é extremamente over, ambas marcam bem forte, o Stuttgart fora também muito bem aqui com relação a mercado de gols. E olha o histórico, 3-1, 2-1, 2-0, 2-1 e 3-0. Entrada mais conservadora, jogo para mais de 1,5 gol, odd de 1,24 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60. Fechou? E bora lá, ainda na Alemanha, 10h30 da manhã, RB Leipzig versus Bochum. Time é o seguinte, o Leipzig é mais time, deve vencer jogando em casa, tá? O problema é que a odd é baixa, 1,29, 1,27. Uma odd para um bilhete duplo, para quem quiser buscar aqui mercado de resultados. Para mercado de gols, eu busco pelo menos o mais de 1,5 gol, tá legal? A odd do mais de 1,5 gol está em 1,12, é uma odd baixa, talvez aqui ao vivo, se o primeiro gol demorar para sair, a gente trabalha esse mais de 1,5 gol com uma odd maior, ou se o primeiro tempo iniciar em alta intensidade, dá pra gente explorar também o over 1.000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, tá legal? Vitória do Leipzig, jogo para pelo menos 2 gols. E bora, 11 da manhã na Noruega, jogo do Bodo Glimt contra o Sarpsborg. Time, o Bodo vem na primeira colocação, enfrenta aqui o 10º colocado. O Bodo Glimt em casa, muito forte, baita regularidade, e geralmente com placares elásticos, tá? Pega um visitante que oscila. 2 empates, 1 derrota, 2 vitórias. Mercado de gols também vem forte. Histórico do confronto, vamos lá. 2-0, 2-0, 4-1, 2-1, 2-1. Aqui é a vitória do Bodo Glimt e jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? E bora, 11 da manhã, Dinamarca, Midtjylland versus Sonderskei. Time, o Midtjylland é o 3º colocado, enfrenta aqui o 9º colocado, tá legal? Puxando o race, o Midtjylland em casa, 4 vitórias, 1 empate dos últimos 5 jogos. E o visitante perdeu 3, empatou 1.
só venceu uma partida. No histórico, o Midtjylland leva a melhor. Eu tenho aqui um empate, 1, 2, 3 vitórias para o Midtjylland e somente uma vitória para o time visitante. Para mercado de resultados, com odd de 1,65, eu vou de Midtjylland, empate anula. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol eu gosto, odd de 1,20, e dá para explorar também o over meio gol Midtjylland. Um gol do Midtjylland pelo menos na partida. Fechou? E bora 11 da matina, Escócia Rangers versus Ross County. Time, olha o histórico desse confronto. Vamos lá. 3-1, 2-1, 4-0, 4-1 e 4-2. O Rangers ganha e ganha bem, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na odd. Odd para vitória do Rangers, 1,20. Pega essa odd, monta na dupla. Primeiro tempo, Rangers começou forte, amassando. Dá para explorar a vitória do Rangers já no primeiro tempo. Vitória esta HT, porque aí a gente consegue uma odd maior. E seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Uma dica bacana, o Rangers é um time que é muito agressivo. Se o gol não sai, vão sair os escanteios, tá legal? Então, final do primeiro tempo, se esse gol ainda não aconteceu, fique esperto para trabalhar com o canto asiático, canto limite. Fechou? Time 11 da manhã, voltando para a Inglaterra Premier League, jogo do City contra o Ipswich. Time, não tem o que inventar. Tecnicamente, o City é bem superior, tá legal? Qual que é o problema aqui, ó? A gente não tem odd. Odd de 1.10, 1.09 para uma vitória nos 90 minutos, fica uma odd muito baixa. Mas, no primeiro tempo, a gente pode trabalhar com alguma coisa a favor do City. Principalmente, se você estiver acompanhando ao vivo e o City iniciar o quê? Amassando a equipe visitante. Aí a gente busca a vitória do City já no primeiro tempo, vitória esta HT, porque aí a gente consegue uma odd mais valorizada. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo, tá legal? O City tem totais condições de já estar vencendo o Ipswich no primeiro tempo. Fechou? E bora lá, 11 horas na Inglaterra, ainda a Premier League, Tottenham versus Everton. O histórico mostra bem o que eu quero explorar nessa partida. Vamos lá. 2-1, 2-0, 5-0, aqui 1-0 Everton e 1-0 Tottenham. O Tottenham geralmente se dando melhor. A odd para a vitória do Tottenham é uma odd de 1,44. Para pré-live, eu prefiro aqui pelo menos odd de 1,60 para a vitória seca do Tottenham, tá? Mas para quem quiser fazer alguma coisa pré-live, pensa comigo. Tottenham para vencer um dos tempos, uma das partes. Aí o Tottenham vencendo o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. A gente pega essa odd e monta numa dupla, tá legal? É um caminho, é uma alternativa. Ao vivo, o Tottenham melhor na partida e uma odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente busca a vitória do Tottenham. Fechou? E bora, 11h15, chegando no Azerbaijão, Karabag versus Turan. Time, eu ainda não tenho as odds de mercado no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Mas aqui a pegada é o seguinte, é buscar alguma coisa a favor do Karabag, até porque no histórico geralmente vence, e também é um time que geralmente bate o mais de 1,5 gol, tá? Então, nessa partida, vitória Karabag e uma partida aí para pelo menos 2 gols. Fechou? Bora, meio-dia, França Ligue 1, Lyon versus Mônaco. Duas equipes com característica over goals, jogos com gols movimentados e o histórico só reforçando. 3-2, 3-1, 2-0, 2-0 e 4-1. Entrada mais conservadora, jogo aqui para mais de 1,5 gol, odd de 1,17 para complementar o bilhete, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, tá legal? Tem uma entrada que pode ser bem interessante aqui que muitas casas disponibilizam, mais de 2,5 gols ou ambas marcam. E aí se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Fechou? E bora lá, 13h30, retornando para a Alemanha, a Bundesliga, eu tenho aqui jogo do Dortmund contra o Frankfurt. Vamos lá, olha o histórico do confronto. 3-1, 4-0, 5-2, 2-1, 4-0. Ou seja, o Dortmund em casa geralmente se dando melhor e sempre partidas aí com muitos gols, tá? Então assim, para mercado de resultados, com odd de 1,70, 1,75, Dortmund empate anula. Pega essa odd e monta na dupla. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol, baita tendência, odd de 1,16, a odd é baixa, mas dá para complementar o bilhete, tá legal? Dortmund empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. E bora lá, 13h30, retornando para a Inglaterra Premier League, jogo do Aston Villa contra o Arsenal. Time, o Aston Villa em casa, ó, faz e leva gols, tá? Só aqui eu já penso num cenário para mais de 1,5 gol e ambas marcam. Vamos dar uma olhadinha na odd.
mais de 1,5 gol, odd de 1,24, uma boa odd para uma dupla, e o ambas marcam, correndo um pouquinho mais de risco, odd de 1,67. Analisando as duas equipes, tecnicamente, eu gosto mais do Arsenal. O Arsenal está com uma odd de 1,80. Para mercado de resultados, Arsenal empate anula. Pega essa odd, monta na dupla. Fechou? E bora, 14 horas Espanha, La Liga, jogo do Barcelona contra o Athletic Bilbao. Bilbao que empatou, né, em sua estreia, deu uma decepcionada. Pega o Barça, que joga em seus domínios, tem Lamine Yamal, tem uma bela equipe o Barcelona, tá certo? No histórico, quando pega o Bilbao, geralmente se dá melhor. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 vitórias pro Barça e somente um empate. E a odd pro Barça é uma odd de 1,68, 1,65. Time sem inventar. Aqui eu vou de Barcelona, empate anula, pega essa odd e vamos fazer a duplinha. Fechou? E bora lá, 14 horas em Portugal, jogo do Porto contra o Rio Ave. Time, o Porto tecnicamente é superior, joga em casa, tem uma race mais bonita, no histórico geralmente se dá melhor, a race do Rio Ave fora é feia, e eu tenho uma odd aqui pro Porto de 1,27. Uma odd bacana para uma duplinha, tá legal? Vitória do Porto. Bora lá, 15 horas, retornando o campeonato na Arábia Saudita, primeira rodada, Al Akindout, eu acho que é assim que fala, versus Al Hilal. O Al Hilal é quem vem dominando a Arábia Saudita aí nos últimos anos, tá legal? Tem um time tecnicamente muito forte, é primeira rodada, joga fora de casa, mas tem tudo para vencer. A odd é baixa, 1,17, talvez aqui, para complementar o bilhete. Ou, no primeiro tempo, se o Al Hilal iniciar amassando o time da casa, aí a gente pode explorar também a vitória do Al Hilal, já no primeiro tempo, vitória esta HT com uma odd maior. Fechou? E bora lá, 15 horas, Holanda! Eu tenho aqui jogo do Almere City contra o PSV. Time, o negócio é o seguinte, tabela de classificação, o PSV já vem na primeira posição, 2 jogos, 2 vitórias, pega o Almere City, que fez 2 partidas e perdeu as 2. O PSV tecnicamente é superior, mesmo fora de casa tem tudo para vencer. Qual que é o problema dessa entrada? A odd é uma odd baixa, 1,17. Talvez aqui para complementar o bilhete. Ou, no primeiro tempo, se o PSV iniciar amassando o time da casa, vitória do PSV. Já no primeiro tempo, vitória esta HT. Fechou? E bora lá, 15h45 na Itália, Inter de Milão versus Lecce. Time, a Inter tecnicamente é superior, joga em casa, tem tudo pra vencer, tá legal? A odd da Inter é uma odd de 1,20, a odd é baixa, mas dá pra utilizar numa dupla. A gente tem também uma forte tendência aqui, ó, pra pelo menos mais de 1,5 gols. Vamos dar uma olhadinha, mais de 1,5 gols, odd de 1,20 e também complementa no bilhetinho. Vitória da Inter, pelo menos 2 gols na partida. Fechou? Time aí, bora lá, 16 horas, Campeonato Brasileiro Série A, o goianiense recebe o Juventude. Ponto de atenção, o Juventude tem jogo de Copa do Brasil na próxima semana, na quinta-feira, enfrenta o Corinthians. Aí vem meu primeiro questionamento, será que o Juventude vai jogar completo? Interrogação. Pensando num cenário que o Juventude venha misto ou reserva, eu vou buscar alguma coisa a favor do Atlético Goianiense, tá legal? Até porque joga em casa e vai focar única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Odd de 2, dupla hipótese Atlético Goianiense. E também eu penso aqui num over meio gol Atlético Goianiense. Um golzinho do Dragão jogando em casa. Tá pagando uma odd de 1,25, pega essa odd, monta numa dupla, tá legal? Essa análise é baseada pelo fato do goianiense jogar apenas Campeonato Brasileiro, estar em casa e pegar um visitante que está com a cabeça e talvez o time na Copa do Brasil. Fechou? E bora lá, 16 horas, Campeonato Brasileiro Série B, o Santástico recebe o Amazonas. Time, o negócio é o seguinte, o Santos teve alguns tropeços, mas eu acho que tem tudo para voltar a vencer, ainda mais jogando em seus domínios, tá? Odd de 1,47, aqui eu vou deixar 2 dicas. Para o Santos vencer um dos tempos, uma das partes, aí o Santos ganhando o primeiro ou segundo tempo já deu certo, pega essa odd e monta na dupla. Ao vivo, o Santos melhor na partida e uma odd mínima de 1,60 para cima, a gente busca a vitória do Santos. E claro, o Santos joga em casa, provavelmente deve fazer gols, tá? Over meio gol, Santos. Fechou? 16h30 em Portugal, Benfica versus Estrela Amadora. Time, o Benfica tecnicamente é superior, joga em casa. Olhando o histórico, o Benfica geralmente se dá melhor. 2-0, 1-0, 3-0, 3-1, 2-0. Ganha e ganha bem, tá? Aqui eu vou de vitória do Benfica,
odd de 1.20, de repente para complementar na dupla, e um jogo para mais de um gol e meio, odd de 1.17 e complementa no bilhetinho, tá legal? Vitória do Benfica, jogo para mais de um gol e meio. E bora lá, 18h30, Campeonato Brasileiro Série A, o Palmeiras recebe o Cuiabá. Time, o Palmeiras agora vai pensar única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. O único título, tirando o Paulista, para o Palmeiras aqui no segundo semestre, é o Brasileirão. Então, o foco do Verdão será no Campeonato Brasileiro. Pega o Cuiabá, o Palmeiras em casa é mais time, é favorito, tem tudo para vencer, tá? Odd de 1,50, 1,48. Se você quiser, de repente, uma entrada mais conservadora, para o Palmeiras vencer um dos tempos, uma das partes. Aí o Verdão ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Eu acredito aqui na vitória do Palmeiras no tempo normal, tá legal? E o Palmeiras é uma equipe muito forte em escanteios jogando no Allianz. Então aqui race 3 cantos a favor do Palmeiras, o Palmeiras fazendo 3 escanteios primeiro que o Cuiabá. Se chegar no final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0 e o Palmeiras em cima, canto asiático, canto limite. Fechou? E bora lá, 21 horas, Campeonato Brasileiro Série A, o galão da massa Atlético Mineiro recebe o Fluminense. Time, ponto de atenção aqui, tá? O Atlético Mineiro na próxima semana tem jogo de Copa do Brasil, vai enfrentar o São Paulo. O Fluminense, nessa semana, joga só pensando no Brasileirão. E o Fluminense precisa muito de pontos para sair de Z4, tá legal? Então assim, eu não sei se o Galo vem completo, vem misto ou reserva. Por esse motivo, pensando aqui que o Flu joga com o que tem de melhor e precisa muito de pontos, eu vou trabalhar com um handicap asiático mais 1,5 para o Fluminense. Até porque a odd do Galo é uma odd de 1,90 e a odd do Fluminense 4,40. Então o handicap asiático mais 1,5 aqui, mesmo que o Fluminense perca por um gol de diferença, a gente tem green. Se der empate ou o Flu vencer, também é green. A gente só vai tomar um head se o Fluminense perder por 2 ou mais gols de diferença, tá legal? Como eu tô imaginando aqui um Galo mais preocupado na Copa do Brasil, eu vou explorar esse handicap asiático mais 1,5 a favor do Flusão. Fechou? Time, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Ponto de muita atenção. Já estamos em agosto. Campeonato Português voltou. Campeonato na Bélgica já voltou, na Sérvia, Escócia. E daqui a pouco a gente vai ter o retorno de Premier League, que é Inglaterra, Bundesliga Alemanha, Ligue 1, que é França, na Itália. Ou seja, final de agosto, todos os campeonatos estão de volta. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vou fazer aqui uma condição espetacular para a gente trabalhar junto no Grupo VIP a temporada inteira. Um ano de Grupo VIP de futebol, que é um grupo completo. Como todos sabem, a gente tem entrada pré-live, duplas e triplas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador e cartão. Só que assim, vocês não vão ficar um ano só no futebol, que é completo. Só pelo valor que eu vou colocar aqui já valeria muito a pena. Vocês também vão fazer parte de todos os outros esportes que a gente opera. NBA, vocês vão pegar a temporada inteira, a NBA começa em outubro. A gente também tem um grupo de bingos. Vocês que gostam de odds altas, nesse combo que eu vou colocar para vocês, vocês também vão ficar um ano no grupo de bingos. Tem também futebol de salão, tênis, Fórmula 1, a nossa Fórmula 1 é muito boa, e vários outros esportes, tá legal? Marco, isso deve custar caro. Calma, não vai custar caro. R$ 69,00 por um ano dentro de todos os nossos esportes. Tô fazendo essa promoção para vocês acompanharem a temporada inteira, principalmente do futebol com a gente. Tá legal? R$ 69,00, pagou apenas uma vez, você fica um ano dentro de tudo. O link tá aqui embaixo na descrição, clica e chega junto. Se você não gostar, fica tranquilo, você tem 7 dias para testar. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Gostou? Vamos seguir junto aqui nessa caminhada forte em busca dos greens nessa temporada. Vem! Time, bora lá! Como é que ficou nosso bilhetinho pro sabadão? Jogo do City contra o Ipswich, vitória do City já no primeiro tempo, vitória esta HT. Jogo do Benfica contra o Estrela Amadora, vitória do Benfica. Se tudo der certo, odd de 1,60. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Só tá... Bingueta!
E bora de bingueta, lembrando, o bingo, mini bingo, arriscadinha, múltiplas alongadas são mais difíceis de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão, tá combinado? Vamos lá, time, aqui que a gente vai trabalhar nessa bingueta. Vitória da Inter de Milão contra o Lecce, vitória do Rangers contra o Ross County, vitória do Tottenham contra o Everton, Barcelona empate anula contra o Bilbao, Porto para vencer o Rio Ave, vitória do Santos contra o Amazonas, vitória do Palmeiras contra o Cuiabá. Se tudo der certo, odd de 7.13. Sorte pra bingueta, sorte pro bilhete, sorte pra todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Se por um acaso esqueceu de deixar o like, deixa o like que é de graça e ajuda demais. Faz aquele comentário pra fortalecer. E não esquece, eu te vejo por aqui amanhã, tá legal? Um excelente final de semana pra todos vocês, com muitos greens. Valeu, fui!